Joe Frost é um detetive frio e calculista e seu parceiro enigmático Klaus é o chefe da organização policial de Los Angeles. Em uma missão para derrubar a gangue Neon Knights no distrito marginalizado Skid Row, alguém anda craqueando aí uns jogos, eu também deixei, enfim, eles travam uma luta contra o líder Nilvok, mas de repente surge o Tenente Zector, um androide que antes era humano. Seu corpo é hackeado, resultando num terrível acontecimento. Aqui, né, a gente tem nessa sinopse basicamente uma apresentação dos personagens. Considerando que é um one shot, a gente necessita de um desenvolvimento mais rápido. Sim, o que talvez coloque aí muitos personagens na história. Na verdade, não muitos personagens. É que tem aqui a questão da gangue Neon Knights e do distrito, né? Então, não é necessariamente personagem. A gente tem 3 personagens aqui principalmente. O que eu acho que a gente poderia fazer aqui? Primeiramente, criar uma trama. A gente tem uma trama da questão de que eles vão enfrentar uma organização criminosa e tal, uma gangue. O que me deixa na dúvida se o Joe Frost precisaria ser um detetive. Não parece o tipo de história que encaixa num detetive, mas sim realmente um policial. Ele pode ser um investigador, que é diferente de detetive, né? Enfim. O detetive a gente está imaginando mais aquele negócio de solucionar um caso e tal, pistas, mistério. E aqui não parece necessariamente esse o caso. Parece uma coisa muito mais ali de confronto direto com gangue, etc., do que algo mais ali de investigar na surdina e tal, que é o que a gente imaginaria de uma história de detetive. Então aqui talvez eu iria muito mais pro lado de ação e colocaria o Joe Frost como o investigador, que seria alguém que ainda teria mais ou menos certas questões parecidas com um detetive ali, mas no lance realmente de investigar crime e tal, ou realmente como um policial normal ali, que vai enfrentar essa gangue. E aí o que eu faria aqui seria, como fala aqui, seu corpo é hackeado resultando num terrível acontecimento. Eu acho que eu juntaria o tal do Nilvok de alguma forma com um dos personagens, ou com os 2 personagens, ou algo assim para que a gente pudesse ter aquela coisa intrincadinha, aquela coisa, né, que a gente chama redondinha, que é quando a história inteira ela está intercalada ali. Então, aqui eu vou passar aquele conceito, né, o feijão com arroz da criação de histórias, que é quem é o Joe Frost, quais são os objetivos dele, qual é a vida dele, o que ele quer, o que ele não quer, enfim, todas aquelas questões ali de desenvolvimento, de entender quem é o personagem para entender quais os rumos que a história vai tomar. Porque, como eu disse novamente, aqui a gente tem uma apresentação, uma ficha de personagens. Então a gente tem Joe Frost, um detetive frio e calculista. Klaus, chefe da organização policial de Los Angeles e é enigmático. Nilvok. Não, tem ali, mas de repente surge o Tenente Zector. Eles trabalham contra Nilvok, líder da Neon Knights. Tenente Zector, um androide que antes era humano e foi hackeado. Então são 4 personagens, falei que era 3, né? Eu esqueci do Zector. Então a gente tem só uma lista aqui, mas a gente não tem uma correlação direta ali de causa, acontecimento, efeito, do que a gente vai seguir ali na história. Num one shot mais curto, eu talvez limaria algum personagem ou algo assim e faria só uma investigação muito mais nu e cru ali, um lance de tentar chegar no líder e poder prender a gangue. Então seria muito mais um lance de tipo provar que o líder cometeu algum crime ou algo assim, ou que ele é líder da gangue, e aí tentar prender ele. Numa história um pouco mais longa, aí eu faria uma coisa um pouco mais intrincada. Vamos supor que, por exemplo, vai lá, o Joe Frost e o Klaus, eles trabalham para o Zector. Ok. O Zector manda prender o Nilvok. Eles vão atrás do Nilvok. Ou a gente pode fazer o contrário. Eles trabalham para o Zector manda, eles estão investigando essa organização, e aí quando eles chegam, falam que vão conseguir achar o líder e tal, eles são mudados para outra divisão, são mandados para outro caso, etc. Outro policial pode pegar o caso, algo assim, e aí eles começam a investigar por conta própria, e aí descobrem que o Zector tem uma certa ligação com o Nilvok. E aí, ou outra coisa, mas ele fala que ele foi hackeado, então ele poderia ter sido hackeado pelo Nilvok para impedir a investigação e para manter a Neon Knights ativa, né, para eles não serem presos. Então poderia envolver algo assim. Então começa com o Joey e o Klaus investigando a Neon Knights. Eles chegam perto do Nilvok, talvez não de saber quem é o Nilvok, mas tipo assim, estamos conseguindo chegar perto de descobrir a identidade ali de quem é o líder da Neon Knights.
Apesar de que daí eu acho que ficaria... Talvez a gente poderia fazer uma outra espécie de plot twist. No sentido de... Deixa eu ver, vamos lá. Vamos pensar aqui. Que a gente precisaria de um objetivo também, talvez, para Neon Knights. Alguma coisa que eles querem. Porque o que eles estão fazendo ali? São só uma gangue que rouba as coisas, faz um negócio assim, tem alguma trama a mais e tal. O que eu acho que fica interessante o Nilvok ter hackeado o Zector. E aí o que fez com que o Zector impedisse o Joey e o Klaus de continuar investigando a Neon Knights. Aí o Joey e o Klaus teriam que investigar o Zector, descobrir que ele foi hackeado pelo Nilvok, chegar no Nilvok e aí prender, né? Então a gente faria esse seria o caminho da história. Outra versão a gente poderia fazer o próprio Zector ser o líder da gangue, ou algo assim, ou o Klaus, por exemplo. Fala que ele é enigmático e tal. Enfim, eu não sei se combina, se essa combinação fica interessante. De dois personagens, tipo, um é misterioso e o outro é frio e calculista, sabe? Geralmente a gente tenta trabalhar com contrastes entre personagens para que a gente tenha diferentes de personalidades e aí possa deixar a história um pouco mais dinâmica. Quer dizer, você tem dois personagens que são muito parecidos ali, você acaba quebrando um pouco desse dinamismo porque eles tomariam atitudes muito parecidas, talvez eles teriam linhas de pensamento muito parecidas. Eles seriam tão parecidos que praticamente você fala de, poderia ser um personagem só. Claro, dá pra fazer algo assim, talvez se você for com um personagem por algum outro caminho, sabe? Então, realmente, vamos supor que o Klaus seja o Nilvok. E aí, o Klaus, ele tenta manter o Joey Frost ali na investigação, só que toda vez que vai chegar perto da Neon Knights, ou algo assim, ele tenta levar para um lado errado. Até que ele comete algum deslize, o Joey Frost consegue chegar realmente mais perto de descobrir quem é o líder ali, né? E aí é quando ele, que é o Klaus, que é o Nilvok, hackeia o Zector e aí faz eles mudarem, faz o Frost e o próprio Klaus mudarem de divisão, mudarem de caso, mudarem alguma coisa. E aí o Frost ele vai atrás para investigar isso, meio que por conta própria, e vai descobrindo toda essa relação. Acho que seria um jeito legal ali da gente criar essa questão de plot twist e matar um personagem aqui da história, limar um personagem da história pra gente poder fazer um one shot um pouco mais curto e, como eu disse, redondinho, né? Tudo girando ali entre si. Então a gente tem um personagem que é o principal, a gente tem um coadjuvante que na verdade é o vilão, e a gente tem um outro personagem ali que ele tá envolvido nessa teia também principal, apesar de não parecer inicialmente, né? O Zector, depois vai mostrar que ele sim tá envolvido. E a gente tem a figura de um personagem que na verdade não é um personagem, que é o Nilvok, né? Que seria a figura do líder, né? Ele pode chegar nesse nome, o líder é o Nilvok, a gente tem que chegar no Nilvok. O Nilvok é esse, ele começa a descobrir mais coisa até o ponto onde acontece isso. E aí, enfim, e aí ele começa a investigar mais a fundo até descobrir que o próprio parceiro dele é o Nilvok, e aí tem um conflito final ali para o Joey Frost sozinho ter que expor que o tenente foi hackeado, está sendo controlado por outra pessoa e que o agente Klaus era na verdade o líder daquela gangue e tal, que estava marginalizando ali o povo, etc. Sei lá, uma coisa meio máfia talvez. Enfim, acho que é um caminho que dá para seguir aí que seria interessante. E aí eu acho que a história ficaria um pouco mais intrincada ali dentro de um microcosmos, né? Quando a gente vai fazer um one shot, geralmente a gente tem que fazer essa questão de microcosmos. Microcosmos que eu falo seria tipo assim, toda a história ela tá interligada com aquilo que tá ali, né? Então, tipo, um personagem conhece o outro, que tem a ver com isso aqui, que não sei o que, e aí vai juntando ali pra realmente tudo aquilo aí tá numa trama muito pequena, né? Geralmente quando a história é maior, quando tem mais capítulos, quando você quer desenvolver um mundo, um universo, você vai geralmente abrindo um pouco mais as coisas. Só que quando você abre um pouco mais as coisas, automaticamente você deixa a história maior, você deixa a história mais confusa, etc. Sobretudo quando é uma história de investigação, assim, eu acho que deixar esse microcosmos onde cada fio está conectado um com o outro é mais interessante. Até.